Olá, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Olá, Lídia John, seja muito bem-vinda a mais um Papo Solidário, né? Nós estamos aqui numa essa missão linda que o Senhor nos confiou para poder batermos um papo, como o próprio nome já diz, um papo solidário. O tema de hoje é um tema muito bom, um tema maravilhoso, né? Eu sou muito suspeita sobre esse tema porque eu busco sempre melhorar, né? E às vezes algumas pessoas não têm a noção do que é falar sobre esse tema, né? Tem muitas pessoas que... Olá, Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. E tem algumas pessoas que só conhecem de ouvir falar, né? E às vezes não conhecem a definição, o que vem a ser a empatia. Pai do Senhor, querida Eliane Gomes, seja muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje é empatia, né? Quando a sua dor é a minha. Um tema que me chamou muita atenção para cada dia, né, do nosso encontro, que é toda sexta-feira. Só que nessa semana em especial, ontem, por ter sido o Dia dos Namorados, eu achei por bem transferir para hoje, né? E eu espero muito que o Senhor ele possa falar o teu coração. Pai do Senhor, irmão Adilmo, seja bem-vindo. Que essa live de hoje possa falar muito ao seu coração, que você possa aprender um pouco mais, assim como eu também estou aprendendo a cada dia. Seja bem-vinda, seu Pereira Reformas, seja muito bem-vindo. E nós estamos aprendendo, né? Porque tem gente que já acha que já sabe de tudo, né? E eu não sigo este caminho. Eu continuo dizendo que eu não sei de nada e que nós estamos em constante construção. É bem na verdade que existem algumas coisas que já nascem com a gente, né? Existem outras que nós teremos que buscar, né? Melhorar. Tem outras que algumas pessoas julgam não precisar e é exatamente nesta área que ela precisa mais ser lapidada, né? Então o tema de hoje é um tema muito sério e que o efeito de trabalhar a empatia, né? Existe, né? O efeito do trabalhar a empatia. Seja bem-vindo, meu pai Luiz Alexandre. A gente ganha muito, não é só o outro que ganha com a nossa empatia, mas a gente também recebe esse retorno, porque é divino, vem de Deus e nós precisamos exercer. Haja vista que... Obrigada, Alice, um beijo, seja bem-vinda. Haja vista que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de falta de amor. A própria Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é bem verdade que esse tempo tem chegado, né? É tanta notícia triste, tanta desgraça, tanta falta de amor, que parece difícil da gente experimentar, da gente definir o que é a empatia. E isso tem também faltado. E eu vou ser ousado em dizer, porque o amor, ele é tudo, né? O amor, ele cura, ele restaura, o amor, ele edifica, o amor, ele sara, o amor, ele consola, o amor, ele consegue ser o cobertor para algumas pessoas em noites frias. Quando eu digo cobertor, eu estou falando que quando você transmite o amor... Olá, David Elaine, seja muito bem-vindo. Quando a gente exerce o amor, a gente espalha esse amor. E quem vai receber esse amor diretamente, ele também vai transmitir. Então a gente não para de gerar o amor, né? A gente não para de reproduzir esse amor. Você gera um amor na vida de alguém e essa pessoa, quando ela recebe esse amor, ela vai se tornar um gerador no futuro para outras pessoas. A sua casa será alcançada, né? A sua família será alcançada, os seus amigos serão alcançados, né? Gente, muito bem-vindo, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu espero que essa live de hoje possa falar muito no teu coração, assim como tem falado muito ao meu coração. Eu estou esperando a minha convidada especial de hoje, a pastora Adriana Homem, uma mulher que eu aprendi a amar, uma pastora amiga. Seja bem-vinda, Daiane, Josilene, seja muito bem-vinda. Uma pastora, uma mulher de Deus que eu aprendi a amar, uma amiga. Eu costumo sempre dizer que
todas as pessoas que o Senhor me concede nos meus desertos, eu titulo elas como flores do meu deserto, né? E pastora Adriana Homem também é uma flor no meu deserto que o Senhor colocou nesse meu caminho e que tem sido bênção para as nossas vidas. Fabiane, seja muito bem-vinda, minha flor. Então, eu estou esperando ela chegar, né? Ela entrar aqui para eu fazer o convite. E a gente vai bater esse papo sobre empatia. O que é empatia? Será que você sabe o que é empatia? Ou será que você acha que empatia é simpatia? Será que você acha que simpatia tem a ver com apatia? Nesse universo das IA, né? O terminal IA, nós vamos descobrir que elas são bem diferentes, né? E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa desenvolver em você empatia, mais empatia. Porque, gente, depois que a gente aprende, quando a gente não sabe por onde começar, a gente começa a buscar para desenvolver. Olha, eu falo por experiência própria. Tem muitas pessoas que confundem, né? A empatia, né? É eu ir lá pegar o problema do outro. Não é bem assim, né? Então, durante essa live, nós vamos aprender muito da parte do Senhor, através da vida da pastora Adriana Homem. Nós vamos bater aqui um bate-papo muito descontraído. Nós não vamos aqui usar nenhuma linguagem técnica, porque o objetivo continua sendo a simplicidade, a humildade e que prevaleça a palavra do Senhor. Tá bom, meus amigos? Que vocês sejam muito bem-vindos. Ela chegou, graças a Deus. Eu vou chamar ela aqui pra gente bater esse papo. Ana, um beijo, seja bem-vinda. Dona Neuza Gabinato, seja muito bem-vinda. Dona Neuza, também uma amiga que o Senhor me deu lá em Porto Alegre. Tive a honra de conhecer essa família, esse casal abençoado. É muito bom. Eu vou adicionar ela aqui, ter vocês aqui conosco nessa noite, né, sobre a palavra do Senhor, sobre tudo aquilo que Ele colocou nos nossos corações. E eu sei que vai ser bênção. Amém! Maravilha! Que coisa boa, gente! A paz! Pai do Senhor, pastora, eu estou muito A paz! feliz com essa oportunidade que o Senhor me concede. Eu estava esperando você entrar para eu poder falar um pouquinho, né? A Assim, pastora sim. Adriana Homem, ela é uma flor no meu deserto, né? Eu conheci a pastora Adriana Homem há um ano atrás e desde que eu conheci, eu tive um carinho muito grande pela vida dela. E Deus tem os seus meios de trabalhar os seus propósitos. Uma mulher que eu admiro, né? Uma serva do Senhor, pastora, mãe, esposa. E a senhora tem a minha admiração, eu me sinto honrada pela senhora receber esse convite, né? Estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando aquilo que o senhor já colocou no seu coração, porque eu sei que ele já colocou no seu coração. E é uma honra, muita alegria. Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar que a senhora se apresente, né? Fale alguma Homem. coisa aqui com a gente, para a gente poder bater esse papo descontraído com esses nossos amigos que já estão chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. A paz, boa noite. Boa noite, doutora Natália, querida, e a todos os nossos amigos, seguidores que estão conosco nessa noite. Amém? Bom, Amém. eu sou grata por todas essas palavras, me sinto lisonjeada, me sinto tão pequena diante de tantos elogios. Glória a Deus, mas o privilégio é meu de ter conhecido. Eu costumo dizer que tem pessoas que nós desejamos conhecer e tem pessoas que Deus nos apresenta. E a doutora Natália foi esse encontro, né? Não foi eu que desejei, foi o Senhor que nos apresentou. De fato, faz um ano, nós estávamos num evento, né, da Fabíola, que é uma amiga muito querida, Fabíola Baixo, uma amiga pessoal, e eu me lembro que houve uma abordagem, nós nos conhecemos, ela estava pré-lançando o livro, e Isso. dali nós trocamos celular, fotos, e começamos a conversar, e para mim foi uma honra, e nós fomos nos descobrindo, aleluia, e ultimamente o Senhor tem permitido que nós venhamos a caminhar um pouco mais juntas, né? Então, Verdade. isso foi propósito de Deus. Amém. Eu sou pastora há 20 anos, exerço o ministério pastoral há 20 anos, já passamos aí por uma longa estrada,
Trabalhamos atualmente aqui no bairro de Jardim América, há 11 anos, junto do meu esposo, presidindo a Terra da Adoração. E temos também o trabalho que nós temos, a marca Sou Rosa, que é um trabalho de mulheres que nós fazemos para cura, nós fazemos para incentivo, motivação, uma mulher motivando a outra, porque a Sou Rosa, ela justamente tem esse nome porque a rosa, ela cresce solitária, cheia de espinhos, mas ela é considerada a rainha do jardim, não é? Então, efetivamente, aos trabalhos assim que eu exerço, que é o pastorado e a liderança da Sou Rosa, e claro, né, aonde o Senhor tem nos levado, nós temos tido a oportunidade de estar aí por esse Brasil, pelo Rio de Janeiro, levando a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui para servir. Eu sempre digo que eu sou serva. Estou aqui para servir o Papo Solidário da doutora Natália. Maravilha! Gente, Amém. essa noite vai ser uma noite muito maravilhosa. Eu já recebi muito do Senhor quando a gente decidiu por este tema, né? É um tema que está fixo na minha vida e eu tenho certeza que é um tema também que está fixo na vida da pastora Adriana. Amém. E falar sobre empatia parece ser fácil, né, pastora? Pois é, parece. Só parece. Eu vejo muitas pessoas, pastora, falando sobre a empatia, né? O discurso é bonito, a teoria é bonita, mas parece que falta a prática, parece que falta palpar Sim. é porque é uma estrutura muito forte, é uma estrutura tão forte do meu ponto de vista, que ela não só transforma a vida do outro, mas ela transforma as nossas vidas, não é verdade? É verdade, sim. A empatia, ela, na verdade, ela tem essa função, né? Sentir o que o outro sente. E além, sentir não basta, é sentir, querer e às vezes até fazer o que o outro gostaria de fazer. Você literalmente se colocar na posição do outro. Eu estava aqui pensando nesses dias, estudando, e eu pude ver que existem algumas palavras muito parecidas com empatia, né? Por exemplo, a empatia, ela parece simpatia, ela parece apatia, né? Parece É, que é uma coisa interligando a outra, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, criando uma certa confusão quanto a isso. É como se falar de resiliência e resignificação. As pessoas parecem que acabam ainda confundindo essa questão, né? O que é apatia, o que é a empatia e o que é a simpatia, né? A simpatia é algo mais superficial, né? A gente sim, até consegue enxergar a dor do outro, a gente até consegue sentir uma certa fragilidade emocional por conta da simpatia, que na verdade é o que não acontece na apatia. A pessoa que ela é apática, né? Ela não consegue nem se envolver emocionalmente e nem consegue perceber que o outro sofre com aquilo. Agora, a sim, empatia não, né? A empatia ela chega para modificar. A empatia é um divisor de águas, né? Porque além da gente se envolver emocionalmente com a dor do meu próximo, né? Com a dor do meu irmão, a gente se comove tanto de uma compaixão ao ponto de tentar fazer algo por aquela pessoa. E vale lembrar que empatia, gente, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Não é você entrar no vento do irmão. Tem muita gente, pastora, entrando no vento do irmão, da amiga, de um familiar, quando na verdade a empatia ela te permite você se colocar no lugar do outro, você criar um meio de ajudá-la sem se envolver naquele processo. Porque quando você já começa a se envolver naquele processo, parece que a questão da empatia ela perde um pouco, ela muda, né? A doutora Lívia Guedes aqui, pastor, olha, entrou aqui, seja ah, que bem-vinda. benção. Seja Seja bem-vinda. bem-vinda, doutora. Então, a empatia, ela faz acontecer. Não é só o sentimento que a gente acaba se colocando no lugar do outro, mas a gente é tão comovido por aquele estado da empatia que a gente quer nos colocar à disposição do outro, né? E Sim. às vezes não é por muito fazer, a gente confunde muito isso, né? Eu queria ouvir agora a senhora com relação a isso, sobre essa questão dessa variação que as pessoas acabam se confundindo e achando que estão sendo empáticas, quando na verdade estão sendo simpáticas, né?
Isso. A simpatia está realmente ligada a essa explanação que você fez, né? A simpatia, ela é um sentimento, uma característica também, que existem pessoas simpáticas, existem pessoas no perfil mais apáticas, né? Não são tão extrovertidas, dadas a relacionamentos com facilidade. E eu vejo, né, no meu dicionário da vida, que a simpatia ela é opcional, né? Realmente ela está muito ligada ao perfil, a ser simpático ou não ser, e tentar ser, fingir ser. A simpatia ela entra como uma característica que ela pode estar ligada ao perfil da pessoa, ou também a pessoa pode se fazer simpático. A apatia, ela está mais introduzida no perfil da pessoa. Você consegue... Bom, eu estou falando diante de uma psicóloga, né? Ela sabe melhor do que eu definir isso. Mas você consegue traçar o perfil de uma pessoa apática, apática a sentimentos, apática a relacionamentos, realmente uma pessoa exclusivista, e, enfim. Agora, a empatia, não. É como já foi dito por você, a empatia você precisa se envolver, você precisa se doar, você precisa se colocar realmente no lugar do outro, você precisa sentir a dor. E isso eu acredito que seja a grande diferença. A simpatia você pode ser ou não ser, ou fingir ser, mas uma pessoa que tem a empatia, ela é visível, você vê que é um ser humano brilhante, é um ser humano puro, é um ser humano sincero, e a empatia ela é vista de imediato e sentida também. Interessante que eu refletindo sobre a empatia na palavra do Senhor, a gente vai ver, né, pastora, vários testemunhos de pessoas que exerceram a empatia. E logo de ala assim, eu não sei qual foi a palavra que o Senhor colocou no seu coração com relação à empatia, mas o Sim, Senhor ele me fez olhar um pouco para o bom samaritano, né? O sim. bom samaritano. A gente vai ver no contexto bíblico. Eu estou rindo porque foi a palavra que Deus me deu. E eu vejo aqui que a doutora Lívia, não é? Ela está É, fazendo aqui um comentário e é real. Pior são mesmo aqueles que simulam, porque a simpatia dá para você simular, é verdade, doutora. A simpatia dá para lidar com pessoas falsas e fingindo ser simpáticas, mas o empático não. O empático você observa. Tem determinadas pessoas que elas absorvem tanto a empatia que você começa a realmente ver o outro nela. É uma coisa linda, não é? É lindo. como você vai entrar aí no Samaritano, eu também vou entrar com aquilo que Deus me deu, mas a gente pode falar de Jesus também. Nós nos vemos em Jesus, né? Esse é o grande segredo do cristianismo, de andar com o Senhor, do discipulado, né? É andar no lado, é se ver em Jesus e Jesus se ver em nós. Exatamente. E esse gancho aí foi muito bacana, né, pastora? Porque assim, a simpatia, ela pode vir com uma máscara, mas a empatia não tem máscaras, né? Não, não tem. A empatia, você não consegue mascarar uma empatia, porque a gente está tão assim envolvida com os nossos problemas que quando você encontra alguém que consegue se colocar no lugar do outro, consegue se encaixar no problema do outro, você não consegue mascarar, né? Até porque a empatia, ela não exige nada em troca. Quem exerce a empatia, ele faz porque exala a empatia, ele faz porque ele exala amor, ele faz porque ele exala a presença de Deus, a essência de Cristo Jesus. É A verdade. simpatia não, né? E às vezes a gente acaba realmente se enganando. Nossa, fulana é tão simpática, mas será que ela foi simpática? Será que ele foi simpático? Ou será que ele criou uma máscara para poder ser representado naquele momento de uma Isso aí. possível simpatia, né? Já a apatia não. A apatia é nua e crua, não é verdade? A apatia, Verdade. a pessoa quando ela é apática, não tem muito o que fazer, porque ela não sente, ela não demonstra, ela não se coloca no lugar do outro, ela é totalmente uma pessoa fria. E isso me lembrou até uma vez eu estava em sala de aula, nós fomos fazer um estágio, pastora, no hospital, né? Foi psicologia hospitalar. E aí a professora falou assim, gente, vem apresentar o trabalho. E fomos todos lá perfilados apresentar o trabalho.
E aí, enquanto a gente apresentava o trabalho da clínica, a gente chorava falando, sabe? Nossa, professora, foi tão difícil o ambiente. Não teve, assim, no bloco assim das pessoas, não teve nenhum que não chorasse, que não se emocionasse, que não perdesse as palavras, mas teve um aluno que ele não esboçou nenhum sentimento, ele não chorou, ele simplesmente estava frio. E aquilo ali me chamou a atenção. E a professora falou assim: olha, fulano, você não sentiu nada? E ele foi bem frio mesmo. Não, eu fui lá, profissional, e fiz o meu trabalho. E ali ela despertou para a gente, pastora, essa possibilidade da gente enxergar no outro, essa frieza, essa apatia. E ali ela, infelizmente, chegou à conclusão de que ele precisava de atendimento psicológico, inclusive, né? Porque Sim. nós fomos formados com sensibilidade, com sentimento, com emoções. É bem na verdade que muitas pessoas hoje se tornaram pessoas frias frente aos seus problemas, né? Frente ao abandono, uma rejeição, né? Eu não cheguei a ver esse filme que as pessoas começaram a ditar. A gente que estuda essa área, temos que assistir muitos filmes, sabe, pastora? Filmes científicos, né? Para poder fazer estudo de caso. E eu li a sinopse, por exemplo, do Coringa, né? Que é esse palhaço maldoso, né? E aí a sinopse dele vai dizer que ele não era assim, né? Ele não era assim. Ele sofreu muito com isso. Ele teve a sua parte da sua infância rompida a nível de sentimento e emoções, e foi acontecendo essa construção desse palhaço de uma certa forma com um olhar, com um jeito meio assassino, né? Ele foi construído. Então, assim, isso acontece muito nos nossos dias. Às vezes a gente encontra algumas pessoas frias, pastora, a gente acha que fulano já nasceu assim, mas na verdade Sim. não. Na verdade foram os encontros, foi a projeção dos seus pais, foi a questão relacional com as pessoas, que ele não soube administrar os sentimentos e emoções, e ele se tornou uma pessoa apática, uma pessoa fria. Agora, em contrapartida, tem aquelas pessoas que não têm jeito, já nasceram assim. E nesses casos, somente o Espírito Santo de Deus para transformar a vida dessas pessoas, né? E ali essa professora chamou a atenção dele, falando: olha, você não pode ser apático. Nós precisamos ser simpático e exercer, acima de tudo, a empatia. Se a gente soubesse, né, pastora, o que a empatia é capaz de fazer nas nossas vidas e na vida do nosso próximo, a gente iria exercer muito mais Verdade. esse cuidado, esse zelo, né? Neste exemplo que você citou, né, desse rapaz, quando ele disse que é o profissionalismo, né, eu fui lá, fui profissional e pronto. Eu concordo tudo que você disse, queria somar essa carga de profissionalismo com uma junção à cultura, porque eu vejo hoje, nós vivemos assim uma força, sempre a cultura teve presente, né? A cultura influencia muito na nossa formação, nossas características realmente na desenvoltura da maturidade, você vê muito essa questão da cultura. Mas, então, ultimamente, nas últimas décadas, a frieza está muito ligada a essa questão que ele disse também, não é? Aquela formação que nós temos, aquela obrigação do profissionalismo, aquela rigidez, né? Eu estou aqui para ser um profissional, acima de tudo, não é? Não, aqui o que vale é a minha assinatura, o que vale é a minha posição, é o meu cargo. E aí nós vamos ver hoje isso aflorando, principalmente nesses dias, não sei se você vai entrar, né, um pouco nessa área, mas é o que nos faz analisar hoje até onde o profissionalismo é capaz de não ser empático, né? De não se envolver. É claro que aqui a gente tem profissionais de várias áreas, médicos, engenheiros, e nós sabemos que temos, sim, é o nosso trabalho, temos que dividir certas coisas. Mas eu vejo hoje muito profissionalismo. Ele está, às vezes, acima dos sentimentos, a razão. Nós estamos voltando um pouco na linha histórica, não é? Quem gosta de estudar essa parte de história sabe que a gente viveu ao longo da história um período em que a razão ela superava. Então, hoje eu acredito que a gente também tenha vivido nessa última década ou talvez duas isso muito forte, né? Na quebra da família. Não sei se eu estou saindo um pouco do assunto, mas
a formação dos filhos já é dessa forma. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser alguém, você precisa se formar. Se você não tiver uma profissão, você não é nada nesse mundo, né? Então, você foi incutindo aquilo na cultura, na mente, e é como a doutora disse, esse jovem, de uma certa forma, ele abafou os seus sentimentos e botou na mente que ser profissional é o mais importante. E eu vejo a fala dele, eu já ouvi muitas vezes. Eu estou aqui para fazer meu trabalho. Eu já vi muitas em diversas áreas. A gente vê como a frieza tem invadido as profissões. Sim, e essa parte das profissões, eu estou aqui com a minha amiga, a doutora Lívia Guedes, eu vou até ressaltar aqui ela, porque ela é médica, né? Ela, além de ser clínica, né? Clínica médica, ela é pediatra, alergologista, ela trabalha com emagrecimento, harmonização facial, uma mulher top. Mas o que ressalta nela, pastora, é a empatia, é a Olha aí. simplicidade, é a humildade. E assim, eu acredito que os pacientes que ela recebe, boa parte deles não serão curados com remédio, Adriana. Não serão curados por conta de um exame. Serão tocados pela forma dela atender e tratar os seus pacientes, né? Com Esse certeza. amor que supera títulos, esse amor que supera status, esse amor que supera cargos, né? Ele vai além, ele rompe essas barreiras, né? Às vezes uma palavra, se você for numa emergência hoje, você vê pessoas que trabalham pelo dinheiro, você vê pessoas que trabalham simplesmente porque às vezes foram forçados pelos seus pais a se formarem numa faculdade, mas você vê outros que se doam, né? Eles se entregam, Sim. eles não param, eles ficam ali incessantemente buscando meios de trazer o bem-estar para o seu paciente, e na verdade é exatamente isso que existe em alguns profissionais. Ela está falando aqui, né, sobre a questão da Isso. essência dela, né? Muitos pacientes estão Lindo. doentes na alma, né? Então, a essência que exala dela, né, uma mulher, uma serva do Senhor também, essa essência que exala, ela se torna o remédio, porque às vezes não é o comprimido, às vezes é o ouvido que vai curar, às Sim. vezes são os nossos olhos que vão curar, às vezes Sim. é o nosso abraço que vai curar o outro, É e nós verdade. estamos tão perdidos, né, pastora, nesse meio tão Sim. corrido, aonde a gente não sabe para onde olha, né? Tanta informação, é tanto caos, é tanto desespero, que as pessoas só querem olhar para si, né? Isso. Pegando esse gancho de olhar para si, esses dias eu vi uma pessoa que foi reclamar que eu estava usando máscara, né? Eu saí de máscara na rua, né? E eu estava de máscara, né? Aí ela falou assim: Nossa, mas você é psicóloga, você está usando máscara? Eu achei interessante, né? A comparação que ela fez. Eu super respeitei o posicionamento dela, né? Nossa, mas você é psicóloga, você está usando máscara, isso é besteira, isso é bobeira. Na mesma hora eu pude explicar para ela, ela pôde me ouvir, eu disse para ela: Olha, eu tenho um amor tão grande pela minha vida e pela sua vida. Eu sou uma pessoa que busco exercer a empatia o tempo todo, que por conta do amor e da empatia, eu estou usando Olha a aí. máscara por mim e por você. É isso Eu não aí. estou usando a máscara somente no meu egoísmo, ao ponto de pensar que eu estou me resguardando. Eu estou pensando em você. Eu estou querendo guardar a sua vida, eu estou querendo te preservar. E às vezes as pessoas andam tão perdidas, né, pastora? Tão, Então, tão envolvida no seu próprio eu, com o seu próprio ego, que elas se esquecem de que existe algo muito maior do que isso, né? sim. Dá sim. Pode As falar. relações, as relações estão muito frias, elas estão formais. Não existe mais a aliança, né? A própria palavra, a própria palavra aliança, tanto no grego quanto no hebraico, ela tem um significado muito forte, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, é um Deus que através da aliança ele tem suas promessas. A aliança ela gera crescimento. Há um versículo em Gálatas que vai dizer que uma aliança, uma vez ratificada, ela não pode ser quebrada, porque é Verdade. verdade, toda vez que há uma quebra de aliança, há toda uma ruptura, há todo um constrangimento, há uma quebra de confiança. Então, hoje, a aliança, doutora, foi substituída por contratos. Eu não estou Verdade. aqui querendo entrar em polêmicas, mas hoje Sim, as sim. pessoas não fazem alianças, elas fazem contrato, elas Meu Deus, meu formalizam, Deus, perdão, contratos. meu É Deus. contrato para casar,
é contrato para trabalhar, precisa, eu sei, né? Para resguardar direitos e deveres, ônus e bônus, mas foi tudo ficando muito formal, ou seja, eu faço não por uma semeadura, como a própria doutora aqui, né, disse que sobre a medicina, que eu acho lindo esse relato dela, eu já venho também acompanhando ela. Outro dia até te mandei um vídeo, perguntei se era ela, não é? Muito lindo essa questão dela aí nesses dias, essa batalha dela e outros médicos e outros profissionais, que você vê que não é uma relação contratual, é uma relação de aliança com aquilo que ligou ele a essa profissão. E eu vejo que tudo hoje é contrato, não é, como eu disse, não é uma semeadura que você faz e no tempo certo, determinado por Deus, você vai colher ou não. Mas é uma semeadura assim, eu faço porque eu sei que ela vai fazer por mim. Você vê hoje, até com essa questão, nessa era da internet, os chamados blogueiros que chamam, né? Não sou muito ligada, as minhas filhas adolescentes sabem dizer melhor. Os YouTubers, né? Os chamados recebidos, né? Eu tenho tantos mil seguidores, aí eu ganho os produtos e ofereço. Isso é bom, eu já tive a oportunidade de várias vezes fazer parcerias, mas eu não acho que tem que ser relações tão contratuais, tão formais, e isso tem afastado as pessoas. Hoje é contrato para casar, é contrato para tudo. É tipo, o que é meu, o que é seu. Então ninguém não parou de colocar-se no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Na verdade, são relações egoístas, né? Egoístas. E quando a senhora fala de contrato, nossa, é algo que a gente está vivendo demais, né? Antes, nós vivíamos um tempo da aliança, hoje é contrato, e esses contratos têm acabado com as nossas vidas. Porque quando a gente começa a sair do tempo de aliança e começa a entrar no tempo de contrato, a gente está fugindo do centro da vontade do Senhor. Nós estamos fugindo da palavra de Deus. E esse amor, né? Esse amor meio que líquido, né? Bauman vai dizer justamente sobre essa questão do amor líquido, né? Sim. Nós estamos nos perdendo. A aliança parece que ela vem se perdendo com o passar dos anos e nós estamos sendo introduzidos em contratos. Porque o contrato, né, pastora? O contrato ele não precisa ter sentimento, ele não precisa ter um vínculo. É algo frio, né? Aonde a gente não sabe, na verdade, quais são as intenções do outro. E quando a senhora fala de casamento, né? Hoje os casamentos, tem gente que casa já pensando no divórcio, né? Tem gente que já começa a fechar uma firma com parceria, já pensando na possível falência, se romper, até mesmo a nível de ministério. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão em busca de contratos. Na verdade, não. Nós precisamos de aliança, nós precisamos de amor, nós precisamos exercer a empatia, porque, na verdade, a empatia nós vamos exercer sem esperar nada troca. Porque a aliança é isso, né? Isso, os contratos, eles substituem a palavra. Quando eu era criança, eu lembro que tinha uma cadernetinha em casa, quando precisava comprar alguma coisa, ia na padaria, pegava e anotava, né? E eu lembro que quando meu pai recebia, era a primeira coisa que ele fazia era passar lá na tendinha lá da esquina e pagar o que devia. Não estou dizendo aqui contra, se há advogados aqui, não. Por favor, eu estou apenas dizendo como as relações elas foram ficando assim frias, as pessoas foram substituindo, não é, por os contratos pela palavra. E isso é ruim, porque hoje você não é, a sua palavra não existe, você precisa se resguardar. Por exemplo, a igreja. A igreja vive praticamente esse tempo agora, tomara, né, que muitos líderes e muitos membros tenham se conscientizado. Mas eu ouvi uma vez de um professor, e nunca mais me esqueci, que a igreja às vezes parece um saque, um serviço de atendimento ao cliente. Se você não tiver ar-condicionado, eu não vou congregar aqui. Se não tiver uma salinha, eu já tive situações na igreja que pessoas disseram assim, não vou mais não, porque não tem uma salinha de departamento infantil.
né? Não se congrega mais pelo direcionamento que Deus deu, pela aliança que você tem com aquele líder, de já ter comido com ele 1 quilo de sal, né? Como a Bíblia diz. Não, eu não estou bem, não me atende, eu vou para outra que tem ar-condicionado, que tem uma cadeira confortável, ou que vai me dar uma oportunidade que eu não tive na outra. Enfim, as pessoas são livres, porque elas são contratuais hoje, elas são serviço de atendimento ao cliente. A igreja que agrada mais, eu fico. Até nisso, a igreja do Senhor tem perdido nessa essência. Né? Não, eu me lembro que eu sempre tive muito temor. Aliás, eu nunca mudei eu sempre, na verdade, fomos enviados ao ministério, mas eu me lembro que quando uma pessoa estava para sair de uma igreja, ela orava, ela buscava um direcionamento. Hoje eu me aborreci e eu saio. Tem muitas, né? Enfim, saindo aí um pouquinho do assunto. Não, saiu não, está dentro do assunto, pastora, porque é uma verdade, né? Quando a senhora fala sobre essa questão da igreja, que ela passa a entrar por esse aspecto, né, de uma empresa, de um trabalho onde eu não sou bem servido, né? A gente perde a essência do verdadeiro evangelho, porque isso está cada dia crescendo mais no nosso meio. Eu me lembro, eu tenho 19 anos de convertida, mas eu me lembro de uma época em que, para se consagrar, a gente orava, né? A gente buscava a direção do Senhor, a gente pedia sinal de Deus, a gente conversava com a família, chamava. Hoje em dia, não, virou algo contratual. Se você, quanto mais você me bajular, melhor vai ser, porque eu vou estar entendendo que você faz parte do meu ciclo, então você serve para estar no meu ministério. Quando, na verdade, a gente acaba perdendo quem de fato, né, o Senhor vai sinalizar por conta de uma concepção minha, um pensamento meu próprio, e que às vezes essa empatia ela não existe, porque, gente, não pense a vocês que todo mundo tem empatia, que todo mundo vai exercer empatia. Existem algumas pessoas que já nascem com a empatia. Eu vi até alguma pessoa aqui, que agora eu não me lembro quem foi, ela me perguntou assim, quando a gente nasce sem empatia, como fazer para poder ter a empatia? Se eu não nasci com a empatia... Comentando, né? Tem muitas pessoas aqui. Aqui está conosco a pastora Maria José, da ADEP em Jacarepaguá, tá? É uma grande amiga e muito querida. Ela com o pastor Misael, eles têm um ministério bem próspero ali em Jacarepaguá, uma igreja linda. Seja bem-vinda, pastora. Então, assim, na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com si mesma, com o retorno que elas vão ter, né? Eu sou de um tempo em que, antigamente, a gente não trocava de igreja, a gente congregava na igreja e acontecesse o que acontecer, a gente permanecia como uma família, né? A gente não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe irmãos. E às vezes acontece, sim, de desencontro de pensamento, de ideia, mas assim, a família é uma. Não dá para mudar de família, né? É verdade. Hoje não. Hoje, se o pastor falar uma palavra dura, o irmão quer a carta de mudança. Hoje, se o pastor vai fazer uma consagração e não consagrou ele, já é motivo para ele ir para outra igreja. Hoje em dia, se a gente divide, olha, você agora é líder dos jovens e você é do adolescente, parece que a gente cria uma rivalidade dos departamentos, coisa que antes não acontecia. Então, por conta dessa falta de amor, por se multiplicar a iniquidade, nós também estamos perdendo a empatia. E a gente não está se dando conta de que isso está adoecendo a nossa sociedade, a nossa comunidade, adoecendo as igrejas, porque, pastora, amanhã, né, é o dia que foi separado para comemorar o Dia dos Pastores, né? Segundo domingo de junho, e eu até vou aproveitar essa oportunidade para poder parabenizar aqui todos os pastores, né? Por este dia, e dizer que não é fácil, não, gente. Ser pastor não é fácil. Quando a senhora colocou essa questão de que quando o outro não é servido, ele sai, eu fico pensando na vida dos pastores. Porque se a gente parar para olhar, eles estão sempre ali, sempre tem que estar pronto, tem que estar forte, tem que estar liberando resposta de imediato, tem que estar em oração, tem que atender o telefone. E às vezes, pastora, as pessoas esquecem que vocês são pessoas como a gente, que também precisa de um abraço, que também precisa de um telefonema, que precisa ser abençoada até mesmo financeiramente falando, que precisa de um apoio, porque
a sociedade, a igreja, as ovelhas, eu falo até isso com meu esposo, às vezes eu vejo alguns pastores que acabam ensinando errado as suas ovelhas. Porque a gente se coloca numa posição de mulheres maravilhas e homens maravilhas, que quando a gente se fragiliza, a gente não consegue buscar apoio, porque a gente não sabe como vai ser a reação da ovelha, como é que vai ser a reação do ministério, se eu confessar para a senhora pastora, eu sou do mesmo ministério que a senhora, mas eu não estou bem. Eu não estou bem. Ore por mim. Ainda existe um certo tabu, né? Ainda existe um certo preconceito, aonde a gente não pode se mostrar fraco. E, na verdade, os nossos pastores, eles também precisam de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam de uma palavra, eles precisam de um incentivo. Porque, imagina, todo mundo pode mudar, né? Não gostou, pode mudar. O pastor, não. O pastor tem que ficar, tem que engolir seco, tem que passar a prova junto, sozinho, né? E ficar e permanecer. Eu sempre faço uma ilustração na igreja. Quando eu estou ministrando, eu pergunto assim, quantas pessoas vocês estão vendo aqui? Aí vamos supor que a igreja esteja com uma média de 100 pessoas, né? E eles dizem assim, uma. E eu digo para eles, quantas pessoas eu estou vendo daqui? Aí eu digo para eles, eu estou vendo 100. Então, é assim que você consegue entender um pouco a vida do líder, né, do pastor. Nós estamos sentados na cadeira olhando uma pessoa, mas ele lá está olhando 100. É impressionante quando eu faço essa ilustração, as pessoas ficam um pouco assim, porque é verdade. E o líder é cobrado por isso, né? Ele é cobrado porque ele não vê, porque ele não acompanha, mas ele tem que acompanhar 100. E quem é que olha o líder, não é? Quem é que olha o pastor? Então, sem entrar assim muito nesse assunto, né, para não legislar em causa própria, eu quero já parabenizar todos os pastores porque verdadeiramente são guerreiros, né? Existem as suas exceções, mas eu, graças a Deus, tenho todos esses anos me relacionado com bons e excelentes homens de Deus, tive excelente exemplo e procuro seguir a toda a escola de discipulado que eu tive. Isso é muito importante, a gente não só exigir dos nossos pastores uma certa empatia, mas a gente também exercer a nossa empatia para com a vida dos nossos pastores, não é verdade? Eu separei aqui, ó, Lucas, no capítulo 10, o versículo 25, vai dizer assim, ó, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só nesse versículo 27, ele vem carregado. Sim. Não é um amor. Aleluia. Não é um amor teórico, não é um amor superficial. Ele vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro a Deus, é todo o coração, é toda a alma, é toda a força, com todo o seu entendimento. Porque se a gente não consegue amar alguém que a gente não vê, de todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, como é que eu vou conseguir amar alguém que está do meu lado? Mais abaixo ele vai dizer. Isso, ele responde. Isso, ele 28. responde. Isso. O 28, a resposta é magnífica, né? Porque Jesus diz para ele: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. O que as pessoas precisam entender dentro do cristianismo é essa retomada a princípios. Exatamente. Esse homem que questionou Jesus, ele era ciente do que era princípio. Ele estava questionando porque dói cumprir os princípios. Ele questionou porque ele, na verdade, queria assim, um jeitinho brasileiro, digamos assim, para dar um contorno no princípio. Mas Jesus foi fatídico ao responder. Jesus foi firme. Jesus disse para ele, olha aí, você sabe, você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. A vida do crente ela tem que estar
baseada em princípios. Amém? E mais Senão à eu vou frente ele vai. tomando a tua fala, né? Não, tá bom. É o nosso bate-papo. E aqui ele vai dizer, ó, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Né? E Isso. respondeu Jesus, disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, o retiraram, deixando-o meio morto. Essa passagem é uma passagem muito conhecida nossa, que vai falar sobre o bom samaritano. E a gente vai ter exemplos bem reais, né, de empatia. E o que me chama a atenção é que, às vezes, a gente vai achar que só porque a gente conhece da lei, só porque a gente conhece Gênesis, Apocalipse, a gente vai exercer empatia, né? Uhum. A gente tem um discurso, eu tenho uma teologia, eu sei ler, eu já li de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, mas assim, eu tenho a teoria, a prática, ela ainda me falta. E esse texto, ele vai mostrar exatamente isso, porque a Bíblia vai dizer que o sacerdote e o levita, eles passam a passos largos desse homem cair da beira do caminho. A gente Exatamente. talvez pensaria assim, poxa, mas eles não conhecem da lei, eles não conhecem dos princípios, eles não conhecem as ordenanças de Deus para com as nossas vidas e para com o próximo. O texto que antecede, né, os versículos que antecedem a essa fala de quando esse jovem ele vai ser saqueado, está mais claro e evidente do que Cristo queria para as nossas vidas, do que ele deixou para as nossas vidas, do ensinamento para a gente não só aprender na teoria, porque, pastora, tem muita gente que vive muito na teoria, mas não pratica. Sim, claro. E, às vezes, esses que vivem na teoria parece que sabem dar lição de moral, né? Eles exigem do próximo uma empatia, quando, na verdade, eles não conseguem nem exercer a empatia. E nesse Verdade. texto a gente vai ver que quem vai exercer a empatia é alguém que, em princípio, não, entre aspas, né, não conhecia tão bem da lei dos princípios como esses dois homens que passam a passos largos deste homem. E a empatia aqui, talvez a gente, se for comparar com a relação da apatia, com relação à simpatia, talvez o sacerdote, ele foi até simpático, ele olhou para ele, poxa, coitado, e foi embora. Quem sabe o levita passou por ele, nem olhar e nem muito menos socorrer, foi embora. Mas a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, ele além de parar no caminho, dele olhar para aquele homem, ele sentiu no seu coração a necessidade de sentir a dor daquele jovem. Ele vai se colocar no lugar, porque, pastora, que difícil, né? A gente se colocar no lugar dos outros. Muito. Difícil. Essa passagem, ela vai trazer algumas características muito diferentes das outras. Eu não sei o tempo aí que eu tenho, o tempo que a gente tem para. Pode falar. Essa passagem, algum tempo atrás, quando eu comecei a fazer um devocional nessa quarentena, logo eu convidei um amigo muito querido, que é o pastor Manassés de Loyola, um grande mestre da palavra, e nós discutimos essa parábola dentro do tema ouvir com os olhos. Maravilha. Se eu pudesse dar um título, né, a essa parábola, eu daria esse, ouvir com os olhos. Porque eu acho que a empatia é isso, é você ouvir com o que você está vendo, né? Porque o texto vai trazer muitas particularidades. Entre elas, quando vai falar do sacerdote, diz que casualmente, no original diz que casualmente ele descia, ele passava por ali. Então era um caminho habitual. Então veja bem, se era um caminho habitual, mas naquele dia tinha alguém no chão, tinha alguém saqueado, tinha alguém caído, tinha alguém precisando de ajuda, não poderia ter sido um dia casualmente normal, não poderia. Mas nós estamos, às vezes, tão ligados ao nosso ativismo, à nossa correria, ao nosso dia a dia. Não posso parar, eu tenho que estar em casa às 6 horas. Não, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Não, pelo amor de Deus, tem alguém pedindo ajuda no caminho. Não, tá, eu vou orar por você, eu vou levar teu nome para a igreja. Mas eu não posso parar e perder tempo com você.
Então as coisas era casual para ele passar naquele caminho. Era casual para ele fazer essa trajetória de Jerusalém, que era uma cidade reconhecida, um topo, né? Dentro do sacerdócio, era ali que habitava, era ali que se adorava, era a cidade escolhida pelos judeus. E você vê uma trajetória, né, descendo ali, e aonde você vai lidar com um lugar de maldição, porque Jericó, não é? Estava sobre essa maldição. Era um lugar misto, era um lugar confuso. Se passava por um caminho assim confuso para chegar lá. Mas ele fazia esse caminho. Só que nós não, às vezes, paramos. Nós estamos ligados ao casual, à rotina, aos horários, a tudo cronometrado, a tudo exatamente tem que funcionar como planejamos. E isso vai também distanciando a empatia, porque a empatia, como você disse, é difícil estar no lugar do outro, porque você vai ter que gastar tempo com isso. Você vai ter que se doar com isso. Falar dessa parábola é contagiante, porque é uma parábola muito diferente. E Lucas, ele descreve essa parábola sem símbolos. Porque normalmente, quando Jesus ministrava através de parábolas, ele usava símbolos da natureza, ele usava alguns símbolos de costumes, da tradição do povo que ele estava falando. Essa é a única parábola que não vai trazer símbolos, elementos da natureza, nem costumes. Essa parábola, embora ela esteja falando do sacerdote, do levita e do samaritano, que dentro da cultura judaica tem as suas características específicas, ela não é uma parábola que Jesus está querendo falar através de símbolos. Essa é uma parábola que Jesus está querendo falar através de exemplos. Exemplos. Porque ele é questionado por um mestre da lei, que conhecia a lei, mas queria adaptá-la àquilo que ele desejava. Então Jesus disse para ele: você conhece, você sabe que isso é princípio. E eu vou te contar uma história. Uma história de 4 homens, digamos assim, 4 exemplos de pessoas. E Jesus trouxe a visão do que é de fato ser um sacerdote, o que é ser exemplo de um sacerdote que casualmente fazia aquele caminho, mas estava apegado à rotina e ao horário, à tradição. Jesus trouxe o exemplo do levita. Qual é a função do levita? E Jesus trouxe o exemplo desse bom samaritano, que é uma mistura de etnia. Não se pode dizer que ele era só de Samaria, mas pode dizer que ele era misto, filho de judeu, com uma samaritana. O fato de ser samaritano significava ter uma etnia mista. Por isso era rejeitado. Então, nós vamos ver aqui 4 exemplos de pessoas. Então, Jesus não está aqui ensinando através de elementos, ele está dizendo que nós temos que aprender com exemplos. E isso é muito forte nessa parábola. Foi isso que Deus me falou quando você trouxe o tema e nós oramos ao Senhor. O Senhor me fez lembrar sobre essa parábola, a parábola que você tem que aprender a ouvir com os olhos e aprender com os exemplos. Porque será que temos sido exemplo? E aí eu tenho que parar, senão eu vou embora. É muito interessante a gente ouvir a senhora falar, né, sobre a questão dos exemplos, né? Interessante quando a gente exerce com excelência o amor, a compaixão, a empatia, a gente passa a ser uma carta aberta para convidar o outro a fazer também. Eu falo por experiência própria, pastora. É assim, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente erra. Não tem, eu costumo dizer que não tem nenhum arcanjo, nenhum querubim terráqueo aqui nessa terra. Somos todos seres humanos, mas eu tenho experimentado dessa empatia, eu tenho recebido o retorno do céu, sabe? Porque não só com o meu trabalho, porque o meu trabalho é a escuta, né? A minha profissão, eu trabalho muito com a escuta, né? A gente enxergar com. Como é que é? Ver com os ouvidos? Ouvir com os olhos. Isso!
Então, a minha profissão também, ela exerce de mim eu ouvir com os olhos, não só apenas ouvir. Eu não posso apenas receber a informação e deixá-la cair aqui, né? Eu Olhar ao preciso redor, né? exatamente. Então, a minha profissão em si, ela me impulsa a ouvir com os olhos. E eu tenho percebido, pastora, que assim, a gente não quer muito, não. A gente é que pensa que o outro quer demais de nós. Se eu disser para a senhora, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, que a gente está Uhum. sendo aí, tivemos a nossa vida mudada, né, a nossa rotina foi Sim. roubada. Eu vi muito, eu tendo que exercer essa empatia no tempo desse caos. Porque às vezes as pessoas elas não querem parar para ouvir o outro, pastora. Na verdade, o outro não quer que você dê um prato de comida, às vezes. O outro não quer que você vista ele. O outro não quer que você pague uma conta para ele. O outro, às vezes, nem quer que você assuma o problema dele. Tudo que ele quer é que você ouça. E a gente está vivendo uma geração muito difícil, aonde ninguém para ouvir. As pessoas só querem falar. Falar. Elas só querem falar. Falar é com elas mesmas. Mas ouvir, não. A gente vai descobrir que ouvir é uma arte. Ouvir é uma arte. Verdade. Ouvir o outro é. Como é que pode? Você empresta os seus ouvidos para o outro desabafa, o outro te entrega o tesouro dele e ele diz assim: Nossa, eu tô tão leve. Parece Alivia. que alivia. Mas o que você fez? Eu ouvi, eu exerci a minha empatia. É claro que se você exerceu empatia, se você Uhum. conseguiu se colocar no lugar do outro, ao ponto de ouvir o outro, e você conseguiu enxergar que você tem condições de fazer mais por aquela pessoa, faça. Porque, Isso. na verdade, a empatia, o contrário de que muitos pensam, né? As pessoas hoje estão nessa questão do contrato, eu volto aqui no contrato, né? Essa questão de termos amizades como contrato, relacionamentos como os contratos, as pessoas estão em busca do que a senhora pode me trazer de retorno. É isso Você está aí. entendendo? É Eu isso vou aí. falar por experiência própria. Num tempo eu não tinha nada para oferecer e continuo não tendo nada para oferecer. Só que algumas coisas mudam, né? Então, É. hoje, antes, quem não me procurava, pastora, hoje passa a me procurar. E isso é muito triste, porque, infelizmente, as pessoas elas não querem exercer, de fato, uma empatia. Elas querem extrair algo de você, um retorno seu. Elas não estão muito preocupadas em dividir a sua dor, em saber de que forma ela Existe pode ser. uma, existe uma paga para a empatia, que é a gratidão. E nem sempre as pessoas estão dispostas a serem gratas, porque a gratidão, ela te prende a pessoa, entendeu? E eu ouvi certa vez um comentário sobre isso. Ah, eu não gosto nem muito de receber favores. Agora vamos falar do outro lado da empatia, né? Eu não gosto muito de receber favores porque eu vou ficar presa a essa pessoa, né? É um pensamento destrutivo, egoísta, não é? Porque, mas acontece, porque realmente prende. Uma pessoa de princípio, de caráter, ela sabe que a empatia vai gerar essa moeda da gratidão. Sim, Eu já tive ao longo da minha vida muitas pessoas que me ajudaram. Ninguém chega no pódio sozinho, né? Ninguém vai uhum, lá no fim da corrida de carros, né? Estoura o champanhe, é uma pessoa só, mas tem toda sim, uma equipe que está por trás verdade. daquilo tudo, não é só um time de futebol, é tudo, enfim. Eu já tive muitos pódios na minha vida e que eu subi e eu reconheço que teve pessoas que estiveram fazendo essa base. E essa gratidão realmente ela te aliança a essas pessoas. Com o passar do tempo, essas pessoas quiseram seguir outros caminhos, elas seguiram outros, foram direcionadas por Deus ou desejaram ser livres a seguir outro caminho. Mas eu, Adriana, me sinto presa a essa gratidão. Quantas vezes eu recusei situações, propostas, deixei de entrar em certos questionamentos porque
dentro daquele contexto, tinha uma pessoa que eu devia gratidão. E eu falava, não, eu não vou fazer isso, porque em determinado momento aquela pessoa me ajudou muito. Mas esses valores, às vezes, as pessoas não querem trocar também. Então, elas se fecham para a empatia, dessa forma, para não dever nada a ninguém. E isso é ruim, né? Isso é danoso, é nocivo para o ser humano também, não deixar ser ajudado, não deixar, porque tem pessoas que você oferece ajuda, mas ele fala, não, depois vou ficar devendo obrigação a essa pessoa aí, deixa para lá, não é? Ou então eu prefiro pagar, se eu não pagar, eu não vou fechar negócio, não é? Tem pessoas que são assim, porque elas não querem estar presas eternizadas ao laço da gratidão. E a gratidão é uma coisa muito bonita. Ela nos freia, muitas vezes, né, do nosso egoísmo. Enfim, eu acho muito bonita a gratidão. Essa questão do outro, né, não ter que ficar preso a essa aliança da gratidão, se a gente for isolar esse contexto, a gente vai ver que de repente essa pessoa ela é desprovida desse dessa empatia. Mas na verdade também, né, pastora, tem pessoas que se aproveitam disso, né? Tem Sim, pessoas que elas fazem em troca, que não é uma empatia, porque a empatia não tem troca, mas tem pessoas que fazem para o outro justamente na intenção de ter o outro como escravo dele, sim, né? também tem essa posição, né? Eu vou fazer, ele vai precisar de mim, eu vou deixar ele na minha mão. Infelizmente, são pessoas desprovidas não só de empatia, mas de todos os sentimentos que envolvem essa empatia, né? Esse amor, essa compaixão. E talvez são essas pessoas que têm essa versão, poxa, eu prefiro pagar para não fazer. Eu prefiro não ter que pedir, porque às vezes, pastora, tem pessoas que desistiu de pedir para certas pessoas porque são humilhadas. Eu falo por experiência própria, já passei muita sim, dificuldade na vida, e se tem uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, é de ver com quem eu posso pedir, porque nós temos que conhecer as pessoas, né? A gente sim. não conhece todas as pessoas. Eu amo ajudar e eu gosto de pedir ajuda. Tem pessoas para quem eu posso pedir ajuda, eu sei que se eu pedir ajuda, vão estender a mão para mim. Eu não estou falando de material, não. Estou falando de um abraço, de uma palavra amiga. Não tenho dificuldade de pedir desculpa. Ó. Não tenho dificuldade de pedir desculpa, nem de pedir perdão e nem de pedir socorro. Porém, tem algumas pessoas que parecem ficar naquele sentimento esperando você ir para aproveitar daquilo e ter você como uma escrava daquilo, né? E quando eu era pequena, eu me lembro de ter que pedir algumas coisas que a gente passava algumas dificuldades, algumas necessidades enquanto era pequena, e eu via, pastora, no olhar de algumas pessoas, aquele olhar desumano, aquele olhar de um olhar que corrompia, machucava a minha alma, né? Toda vez que eu tinha que pedir algo para alguém, seja uma cebola, seja R$ 10 emprestado na É época, verdade. porque a gente passava uma dificuldade, as pessoas davam com peso, elas não davam com bom grado, a cara fechava, parece que ficavam mais rudes, né? E aquilo vinha para minha mão pesado, confesso. Eu fui crescendo, vendo que a vida não era assim, que a gente precisa Uhum. se doar, a gente precisa dar o nosso melhor. É como o Papo Solidário. O Papo Solidário chegou justamente para isso, para a gente reunir tudo aquilo de bom que a gente tem e dividir com o próximo, dividir com os Amém. nossos irmãos. Porque eu não sei de Amém. tudo. Eu estou aprendendo todos os dias, né? Eu aprendo com a É senhora, eu aprendo verdade. com os meus Todos pais, né? Aprendo com meu filho de 7 anos. Nós aprendemos estamos com em as crianças. constante transformação e constante aprendizado. Amém. Voltando para essa questão do contrato, que ficou muito bem explicado, né? Eu entendi que os simpáticos, eles trabalham com contratos, mas os empáticos, né, eles trabalham com aliança. Olha que lindo. É isso Quem aí. tem aliança, Doação. eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui onde eu É isso estou. aí. Quem tem aliança com Cristo não tem dificuldade de exercer empatia. Agora, aqueles que se julgam estar vivendo num contrato formal, carnal, esses não vão conseguir. E aí vai uma dica para você que talvez acha que não consegue desenvolver a empatia. Você precisa ver como é que está essa questão relacional
com o teu Criador. Será que você fez um contrato com Cristo ou se você fez uma aliança com o Senhor? O que tem impedido de você exercer essa empatia? O que tem impedido você de viver essa plenitude de viver aliança? Porque o contrato, ele se encerra. O contrato, ele acaba. O contrato é rasurado. O contrato pode ser trocado, substituído. Mas aquele que fez, aquele que permanece na aliança, né, pastora? Esse sim. Esses que estão, que entenderam a essência, né? Exemplo do bom samaritano, que Jesus vai dar esse belíssimo exemplo, né? Que o bom samaritano fez. Ele não só parou no caminho, mas ele desceu ao nível daquele homem. Ele foi ao chão. Ele verificou detalhes. Se quero eu aqui conjecturar, pastora, me permita, eu quero imaginar que aquele homem, além de parar no caminho, ele desceu ao nível daquele homem. Ele olhou onde é que tinha ferida. E como se não bastasse, talvez, já estava bom. Ele desceu, teve compaixão, viu se tinha alguma ferida, mas não parou por aí. A Bíblia vai dizer que ele vai colocar aquele homem no seu transporte, vai levar até um lugar para que ele possa ser tratado, vai deixar um valor, uma quantia para aquela pessoa, aqueles profissionais daquela hospedaria pudessem cuidar daquele homem. Então ele faz muito além. E a Bíblia não menciona, mas quem sabe esse homem que foi salteado, ele nunca mais viu o bom samaritano. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que neste momento, aquele homem que recebeu a empatia do bom samaritano, ele não só foi alcançado, mas ele foi um gerador de empatia, ele foi um gerador de amor, ele foi um gerador de transformação. Porque, olha, eu não me esqueço, pastora, de toda a empatia que as pessoas fizeram para comigo. Eu tenho gratidão. E essa gratidão, sim, não é contratual. Ela é aliança. É uma aliança para o resto da vida. Não é mesmo? É verdade. É como, voltando à parábola, né? A parábola, ela é uma parábola, como eu disse, de exemplos, né? De exemplos para nós, de exemplos bons e ruins. Você vai ter aí o exemplo do sacerdote, que não foi um exemplo bom, nem do levita, mas você tem o exemplo do bom samaritano aí. Então, há um vocábulo no original, no grego, que inicia essa parábola, que fala que é idou, que quer dizer eis que. E toda vez que aparecia esse vocábulo no original, estava dizendo assim, eis que vem uma verdade. Então, essa parábola é muito forte, porque esses personagens, é claro, Jesus ali estava, né, trazendo esses personagens, mas ele estava dizendo, eis que trago uma verdade. Observe, se atente, é um aprendizado para nós muito grande. Nós vamos aprender, nós vamos... Não podemos ser hipócritas e dizer que não nos vemos um pouco no sacerdote, não é? Na rotina do sacerdote. Nem sempre a gente parou para ouvir alguém, nem sempre a gente parou para ajudar alguém. Às vezes a gente até chega em casa e faz aquela autoanálise, meu Deus, esqueci de dar aquele retorno à pessoa, não respondi aquela mensagem. Né? Nós temos isso também. Temos também um pouco do levita, claro, nem sempre aqui todo mundo é bom samaritano. Então, é uma parábola dos exemplos, para nos estar nos advertindo, né? Eis que observa essas verdades, né? Eu gosto de analisar o texto no original por isso, porque vai trazer, de fato, né, o sentido das palavras, porque é isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem, olha a verdade que eu vou ensinar, e isso é vivo para nós hoje. E falar sobre empatia é óbvio, lembrarmos dessa parábola. Se formos falar de empatia com ensinamentos, com palavras deixadas, nós vamos lembrar de Pedro. Pedro deixou vários conselhos dentro dessa questão. Olha que Pedro foi um homem, né, de uma personalidade difícil, forte, mas ele deixou nas suas cartas muito contexto advertindo a igreja a amar ao próximo, trabalhar para o próximo, servir a igreja. Desde o livro de Atos, nós vamos ver a empatia, o serviço. Nós vamos ver como a igreja foi formada. Era um trazendo o que podia, era um suprindo a necessidade do outro.
de forma que foram, né, formando uma comunidade, como você falou, uma família, pessoas diferentes, mas ligadas, né? Quem é que aqui não ajudaria um irmão? Quem aqui não seria doador de um órgão, né? Por um irmão que estivesse precisando? Então, essa empatia, ela faz parte de uma comunidade, de uma aliança, de ser uma família. É interessante que quando a senhora fala assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Ao ponto de não pensar que a gente não tem um pouco do sacerdote e um pouco do levita, né? Mas, assim, há uma grande diferença da gente não conseguir dar conta e da gente fingir que realmente não viu, né? A gente Pois é, sabe que, às vezes, eu sou ovelha, né? Eu tenho meu pastor, os meus pastores. A gente sabe que ser pastor não é fácil. Não é é fácil, verdade. não, gente. É você dar conta do rebanho todo, da sua vida, da sua casa, da sua família. Você vai prestar conta com Deus, não só da sua vida, mas do seu rebanho. É muita responsabilidade. E às vezes a gente sabe que não é porque não quis dar atenção, não é porque não retornou, é porque não conseguiu, porque a Sim, demanda é muito grande. Uma sim, coisa é eu fingir que não vi você no chão, né? é. Uma coisa talvez eu ter visto outras pessoas no chão Sim, anteriormente, já ter acudido todas elas e eu estou no meu esgotamento físico e emocional e até mesmo espiritual. Há uma sim, grande diferença nisso, né? é O Júnior verdade. aqui falou uma coisa muito interessante sobre os sanguessugas e Uhum. a questão de você esperar muito pelo outro. Isso também é uma questão que adoece muito, porque às vezes a gente encontra uma pessoa muito empática, pastora, que a gente acha que todo mundo tem que ser empático, que todo mundo vai ser empático, né? E aí ela acaba criando uma expectativa no outro, né? Onde o outro tem que suprir, aonde o outro. E eu tenho visto muito isso na clínica. Muitas pessoas adoecendo psicologicamente porque elas esperam que os outros façam por ela aquilo que ela faz pelos outros. E, em sua grande maioria, isso não vai acontecer. Então, quando eu começar a alimentar isso, poxa, eu estou fazendo para todo mundo, eu faço, Sim, faço, sim. faço, mas ninguém faz, eu vou adoecer. Mas É, quando eu entender que essa minha empatia, esse meu amor, esse meu servir, esse meu estender a mão não é com o homem diretamente, mas é com o céu, eu estou aleluia. liberto, eu estou livre dessas algemas humanas. Porque se a gente for fazer as coisas, pastora, pensando no que o homem vai É pensar, verdade. se o homem vai retornar, a gente não vai fazer mais nada. Então, quando eu faço, eu tenho certeza de que esse bom samaritano, ele foi recompensado pelo Senhor. Aleluia. Ninguém na terra pôde recompensar este homem, mas eu creio que aquele homem, ele Aleluia. foi grandemente recompensado pelo Senhor, porque ele teve compaixão, ele teve amor, ele teve empatia, ele soube não só sentir a dor do homem que caiu, mas ele se colocou no Ele lugar colocou. deste homem, né? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa Amém. aplicar essas palavras, essa reflexão bem guardada dos nossos corações, para que nós Aleluia. possamos exercer durante o dia a dia. Exercer na empresa, na família, na vizinhança, na igreja, quer onde a gente for, a gente possa ser exemplos como este, né? Nós Sim, possamos sim. refletir. Hoje em dia, pastora, a gente vê, eu vi um vídeo esses dias que eu chorei, eu não consegui imaginar isso. Não sei se foi na Angola, eu não me lembro o país, mas uma pessoa filmou a empregada caindo da janela. Meu A Deus. empregada parece que estava, não sei se estava limpando o vidro, né? Eu não consegui ler toda a matéria, mas ela estava. O vídeo está lá para todo mundo assistir. Aquela mulher, né, Uhum. segurando a janela e ela falando a língua deles, né? E a outra pessoa filmando, pastora. Meu Aquela mulher Deus. se despencando, aquela mulher caindo, assim, graças a Que Deus horror. que ela estava no, acho que era no nono andar, ela conseguiu cair numa cobertura, ela quebrou acho que o braço, não sei se é a clavícula, mas ela poderia Uhum. ter morrido. E ali eu comecei a perceber a falta de amor, o lado desumano, a falta de empatia. Terrível, né? Como pode alguém que poderia estender a mão parar para poder filmar a desgraça do nosso Uhum. próximo, né? E a gente vê que a gente caminha a passos largos.
para esta humanidade que se perde dia após dia. E ali aquela mulher filmando aquele vídeo, eu falei, meu Deus, quanta falta de amor, quanta falta de compaixão. E assim, a gente não consegue mensurar a aflição daquela mulher, porque eu só de assistir, eu fiquei aflita, porque ela podia talvez não ter segurado aquela mulher, pastora, mas ela poderia ter tentado agarrar as mãos daquela mulher e ter feito alguma coisa, mas ela preferiu filmar a desgraça daquela pessoa. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, no nosso meio, a gente vai ter pessoas que não têm amor, que diz que tem, mas não tem, né? A gente vai ver pessoas com trabalhos contratuais, infelizmente, até mesmo no nosso meio. Vamos ver pessoas desprovidas de empatia, mas que nessa Sim. noite o Senhor possa despertar em nós essa empatia, esse amor, esse desejo de ajudar o Em outro, de nome de servir o Jesus. outro. Porque, pastora, enquanto a senhora serve os seus, o Senhor ele cuida da tua vida, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua mente, do teu coração. É Amém. ele que peleja as nossas causas. E eu aprendi isso, pastor. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, mas quando eu Sim. deixo as minhas de lado e vou socorrer quem Deus envia para que eu possa estender a mão, enquanto eu Sim. estendo essa mão e quando eu me compadeço, o Senhor está lá no meu problema, trabalhando, entrando com providência, abrindo portas. Esse é o nosso Deus, né? O Deus que nós servimos é um Deus do amor, é o Deus da empatia, é o Deus da comunhão, da unidade, do Sim. servir, né? Aonde ele diz que a lógica humana não se compara com a visão de Deus. O pequeno para o Senhor é o maior. Aquele que Amém. serve, né, tem um lugar de destaque. Quando a gente pensa que a multidão numerosa é boa para o Senhor, ele diz que não, que você só precisa estar com ele, né? E É com eles verdade. podem estar os braços de carne, mas com nós, comigo e contigo, está a mão forte do Senhor. Ele não Amém. precisa de muito para operar nas nossas vidas, né? Glória a Que nós Deus. possamos ficar com essa palavra, né, pastora? Glória a Deus. Eu quero finalizar com uma frase que diz assim: estar próximo fisicamente não faz de ninguém um próximo no sentimento. Estar próximo fisicamente de alguém não te liga essa pessoa a um sentimento. Então, retornando ao início e fechando, não é? A simpatia, ela pode ser fingida, ela pode ser representada, ela pode fazer com que você conviva com uma pessoa por muito tempo, numa repartição, no trabalho, na igreja, na família, sendo simpático, mas cumprindo um contrato de simpatia para boa convivência, não é? Mas não quer dizer que te una essa pessoa a sentimentos. A empatia não, ela vai exigir de você que você tenha sentimentos para com aquela pessoa que está ao seu lado, para que você cumpra o maior mandamento que Jesus deixou, que é amar ao próximo. E quando a gente entender isso, a gente vai entender que é parte de amar a si mesmo, porque o versículo diz: amar o próximo como a ti mesmo. Quem se ama sabe amar. Quem se ama sabe se doar. Quem se ama sabe entender o que o outro está sentindo. Amém? Amém. É exatamente isso. A gente vai encerrar agora, né, o nosso bate-papo. Amém. Eu espero muito, porque eu cresci muito nessa noite. O Senhor ele falou muito ao meu coração, na palavra, com as Amém. palavras refletidas sobre todo esse contexto da empatia. Eu estou muito feliz por mais um dia chegar aqui e concluir esse chamado do Senhor, ao qual Ele tem permitido pela sua infinita misericórdia. Quero agradecer a todos os meus amigos, os pastores, as Amém. pastoras que estão aqui presentes, meu pai e minha mãe, meus amigos, meus irmãos, pastora Adriana Homem. É uma grande alegria. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua confiança. É sempre muito bom tê-la por perto. A senhora tem sido bênção na minha vida e tem sido uma flor no meu deserto. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e que a senhora continue exalando esse bom perfume. Que o Senhor possa estar cada dia mais, né, nos aprimorando no amor, na empatia, na compaixão e nesse maravilhoso serviço que é servir ao outro, né? É servir os de casa
e é servir os de fora com excelência, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por terem ficado aqui. Compartilhe essa live, de repente tem pessoas que precisam ouvir esta palavra, alguém precisa ouvir, que muitas das vezes não é que não está nem exercendo empatia, às vezes está fazendo muito, muito, muito e acha que não está tendo um retorno. Mas eu estou aqui para te dizer que a tua recompensa ela vem do Senhor. O homem pode não ver, o homem pode não te enxergar, mas o Senhor, ele há de te recompensar, porque assim ele tem feito na minha vida. Que você possa se disponibilizar para o reino, que você possa fazer cada vez mais em prol do outro, sabendo de que todo o seu trabalho, ele não será em vão. Glória a Deus. Senhor. Pastora, vamos orar? Vamos orar, amém? Eu quero também agradecer, amém? Quero agradecer a doutora Natália, o carinho. Ela diz que eu sou uma flor no deserto dela e ela é uma rosa intensa no meu deserto, né? Muito grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui e estar convivendo com a doutora Natália, né? Estamos juntas num trabalho e eu tenho certeza que é resposta de Deus para a minha vida, para a minha família. Nós já amamos assim grandemente e que o ministério Florescendo no Deserto vem assim alcançar multidões, milhares e milhares de vidas, amém? Agradecer a todo mundo que está aqui. Olha a pastora Maria Aparecida, tantas pastoras queridas, Elaine, que é uma amiga, muitos filhos aqui espirituais que estão também acompanhando. Que Deus os abençoe. Isso aí, compartilhe, segue aí os canais da doutora Natália, ela tem o canal no YouTube, ela está no Instagram, aqui também no Facebook. Vamos compartilhar, vamos seguir, vamos divulgar. Que bênção é assim, não é? A gente tem que contar, a gente tem que dividir com o povo. Pode orar, pastora. Amém? Vamos orar então, querido. Vamos. Amado Deus e eterno Pai, nós te exaltamos por esse dia, Senhor, te glorificamos, ó Deus, por essa conversa, Senhor, tão, ó Deus, tão serena, tão convicta, Senhor, tão assim, ó Deus, apacentadora das nossas vidas, Senhor, aprendermos um pouco mais com o bom samaritano, Senhor, os desígnios da tua palavra, aprendendo com o bom samaritano, Senhor, ó Deus, a empatia, de aprender a ouvir com os olhos, Senhor, entender o que está ao nosso redor, a nossa geografia, Senhor. Deus, faz-nos aprender, Senhor, com esta parábola, faz-nos, Senhor, entender nesses dias tão difíceis, aqueles que estão carentes, Senhor, de ouvir, Senhor, de falar, de estender as mãos, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, empático, coração doador. Retorna-nos a essência do princípio da tua palavra, Senhor. Deus, tem alguém sofrendo nessa noite, ó Deus. Ó Deus, amargurado, angustiado, Senhor, se sentindo ferido, se sentindo salteado pelo caminho. Jesus se apresenta nessa hora como bom samaritano, Senhor. Envia alguém a esta vida, Senhor. Glória a Deus, faz o Senhor ir até essas vidas. Revela-nos, Senhor, quem está pelo caminho, para que ninguém fique para trás, Senhor. Para que todos possamos seguir para Jerusalém, Senhor. Para que todos possamos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, servir o único Deus e contemplar, ó Deus, as Tuas maravilhas, Senhor. Guarda o nosso coração das iniquidades, Senhor, da perversidade, Senhor, da crueldade, Senhor, renova em nós a aliança de amor, aliança de alegria, aliança de unção, que é ser um cristão, Senhor, nos doarmos ao próximo, Senhor. Eu lhe peço esse batismo de amor, Senhor, esse batismo de amor em cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Gente, alguém pode tirar uma foto nossa? Vamos fazer uma foto aqui, pastor? Alguém pode tirar nossa foto? Me manda aí. Tira aí, gente.
Isso! Manda para a Natália. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Deus Se cuidem, abençoe. se cuidem. Amo a sua vida, pastora. Eu amo vocês. Obrigada por tudo. Obrigada. Que Deus vos abençoe. E até Eu a é próxima que- semana, assim Deus Amém. permitir. Beijo. Jesus, beijo.